aqui para podermos trazer mais o nosso OpaCast, né? Nosso trabalho que Deus tem colocado para podermos desenvolver aqui. Eu não sei que hora que você vai ver esse trabalho, mas que seja uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia. Bom, que Deus te abençoe profundamente. Hoje eu estou aqui com alguns convidados. Primeira vez, geralmente a gente está com 2 ou 3, né? Mas nós estamos com 4 abençoados aqui hoje. E o assunto hoje é um assunto polêmico, né? Um assunto que ainda vai dar pano para manga. O tema hoje é Ministério Pastoral Feminino. A pergunta é, o que você acha do Ministério Feminino? Pastora, né? É mesmo? Tem que ter pastor na igreja? Ser liderado por mulher? Tem algumas pessoas que... Vamos lá. Estou aqui com alguns convidados abençoados, a pastora Adina Kelly, Leôncio, né? Um abençoado por Deus, estamos conhecendo aqui hoje, também a pastora também estamos conhecendo aqui hoje. Esse aqui não, esse aqui já é antigo da casa, né? Já é velhinho aqui já, pastor Luciano Alves. Pastora Adina, fique à vontade. Boa noite a todos. Me chamo Adina Kelly. Vou dizer que Jesus me pegou bem cedinho, mas ao decorrer a gente conta essa história, né? Vou dar oportunidade aos nossos outros amigos também a estar dando uma boa noite a todos aqui. Meu amado irmão Leôncio, né? Olha ali para aquela câmera ali e fala um pouquinho esse público, né? Boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde. Eu sou Felipe da Silva Leôncio e espero aqui poder estar aprendendo um pouco mais com os meus amigos, com as minhas amigas, no singular, também no plural, mas tudo bem. Pastor Luciano. Muito boa noite, boa tarde, bom dia para todos vocês e estamos aqui para contribuir naquilo que vai agregar e também tirar muitas dúvidas a respeito desse tema que é bastante relevante. Afinal de contas, Ministério Feminino Pastoral. E você? Concorda, discorda? Qual é o seu posicionamento? Ou você fica no que as pessoas falam? Então vamos para o tema. Bom, hoje em dia, vamos começar logo com a pastora logo, né? Que já começa, se fala sobre a pastora, tem que começar com ela, né? Verdade. Então, e hoje a gente vê em determinados ministérios, pastora, muitos ainda trazendo aquela ideia antiga, né? Arcaica. Porque até uns anos atrás, eu não lembro agora, que eu também não sou tão velho assim, né? Mas uns anos atrás, a mulher não podia ler, não podia estudar, tinha que ficar dentro de casa, como cuidando do lar. E, de repente, a sociedade ela começa a fazer algumas mudanças, né? E a mulher começa a entrar na área profissional e quando o povo acorda, a mulher está pastoreando. Nossa Deus, o povo acorda, parece que o povo leva um susto, né? Isso. Então, né, ainda bem que a gente teve essa oportunidade, né? Porque eu acho que o mais importante é você se disponibilizar ao que Deus tem para você, né? Para todos, para ambos os sexos, no caso, tanto o homem quanto a mulher, porque o mais difícil é você se disponibilizar. O Senhor nos pega e a gente tem que cumprir algumas funções que no decorrer se tornam árduas, mas é o que Deus tem para a gente. Né? Eu mesmo já ministrei em lugares que não aceitam pastoras, né? E não me incomodei de ministrar como missionária, porque para mim não importa, né, o título, e sim você executar o que Deus te chamou, independente se você é chamada de missionária, importante. Não me incomodei com isso, né? Mas, porém, né, a liderança ela já está inserida na Bíblia por mulheres há muito tempo, né? Eu sempre gosto de falar numa mulher que ela é para mim, né, tipo assim, Senhor, me faça como era Débora, né? Porque de uma grande liderança, sabedoria, uma mulher que era casada, tinha sua casa, não diz as escrituras se ela tinha ou não filhos, mas ela mesma já falava que ela era mãe
de Israel, né? Porque ela ali debaixo daquele coqueiro, no seu quintal, ela conseguia dirimir os conflitos de uma sociedade que vivia num momento de opressão, né? De uma grande crise, né? Sendo massacrada pelo rei Jabim, no caso. E aquela mulher de uma grande sabedoria, ela cuidava, né? Ela se disponibilizava, ela protegia, né? A ponto de convocar, né, um general, que era o Baraque, para estar à frente do exército, para conseguir derrotar o Cícera, né, que era aquele general do outro lado dos cananeus, no caso do rei cananeu, que era o Jabim. Então, o que acontece? Quando ele falou que só iria com Débora, né, é uma coisa muito interessante, porque ela estava disponível a fazer a vontade do Senhor, ela estava disponível a tirar aquele sofrimento do seu povo, a ajudar o seu povo a qualquer custo, a ponto de ir para frente da batalha e de profetizar que, já que ele foi com ela, também o Cícera cairia pela mão de uma mulher, que mais à frente a gente vai ver a Jael, né, matando Cícera na sua tenda. Então, assim, ela é minha inspiradora, né? Porque eu gosto de falar de Débora, além de várias mulheres, né? A gente tem a Rainha Esther, a gente tem lá atrás, né, várias mulheres que ao decorrer tiveram ao lado de Jesus, Maria Madalena, mulheres que somaram ali juntamente, mas assim, para mim a Débora é uma grande inspiradora e eu sempre peço ao Senhor, Senhor, me dá a sabedoria de Débora. É porque hoje, né, infelizmente, a gente entende dentro de a gente entende as situações, né, tipo isso, dentro de uma cultura. Cria-se uma cultura, né? E infelizmente essa é a ideia que eu vejo, né? Que vieram de uma cultura, né? E colocaram essa ideia cultural dentro da igreja, como que fizesse que a questão machista, né? Vamos lá usar um nome, é um pouco meio pesado, né? Mas é isso que a gente entende, né? Colocasse dentro do dia a dia da igreja. E esses dias eu estava, até muitos anos atrás, até um tempo atrás, eu desconheci um fato, pastor Luciano, que me deixou impressionado na Bíblia, né? Eu estudando sobre o assunto, eu descobri que quem sustentava o ministério de Jesus eram as mulheres. Quando eu li aquilo, eu cruzei os braços na mesma hora, eu falei assim, não acredito nisso. E hoje ele não é tão valorizado como era antes, né, pastora? As mulheres, elas sempre tiveram mais vocação para estar em oração, né? Elas sempre tiveram mais aquele chamado, até por ela ser multifuncional, né? O homem, ele procura sempre a focar uma coisa, depois fazer a outra. A mulher, ela já feita, criada por Deus para estar ali dentro da casa, cuidando de filhos, marido e todas as funções, né? Por isso a gente fala ela é multifuncional. Ela consegue ter uma dedicação maior. Eu acho que até dentro do quesito que a gente olha para a Bíblia, a gente sempre vê as mulheres ali mais dedicadas, né? Dentro do ministério de Jesus Cristo. E aí, Leôncio, eu sei que você gostou do assunto, né? Falou de Bíblia. Isso é bom, isso é bom. Mas, e aí, eu queria ouvir de você o que você vê nessa história, nessa dinâmica toda que o mundo cria em dizer que mulher não pode pastorear. É uma pergunta que realmente, como você falou, vai dar saco para secar manga? É pano para manga. Pano para manga. Pano para manga. É um dito diferente, nunca tinha ouvido esse daí não. Mas a Bíblia ela vai deixar claro que ela não faz acepção de pessoas, né? Vamos começar por aí. Deus não faz acepção de pessoas. Deus ele ordena um homem, ordena uma mulher. E ao decorrer da história da Bíblia, né, eu descobri que Deus gosta de história, né? E ao decorrer da história da Bíblia, como a pastora já destacou aqui, acho que foi Maria Madalena que estava aos pés de Jesus. Eu acho que estava jogando perfume aos pés de Jesus. Não tenho certeza se foi ela. Mas Jesus fala uma coisa muito interessante sobre ela. Jesus fala que o que ela
estava fazendo ali ia ficar sendo lembrado para o resto da vida, por todas as gerações futuras e futuras e futuras. Uma mulher. Né? Em nenhum homem você vai ver Jesus falando isso. Não é que a mulher é melhor que o homem, ou que o homem é melhor que a mulher. Mas eu vejo que um complementa o outro e Jesus vai tentar mostrar para a gente isso. Que se a gente não entender qual é o nosso lugar, o homem no lugar do homem, a mulher no lugar da mulher, porque foi Deus que quis assim, não foi eu, não foi o pastor Luciano, não foi o senhor nem a senhora, foi Deus, ele que estipulou. Então, se alguém quiser realmente reclamar, né, existe o nosso joelhinho e fala com Deus, olha, eu não estou gostando disso não. Mas Deus, ele deixou tudo bem explicadinho, né? Tá fácil de entender. E a gente fazer acepção de mulher porque ela não pode pastorear, pergunta para Deus. Porque se Deus derramou unção na vida dessa mulher para ela pastorear, quem sou eu para falar que ela não vai pastorear? E outra coisa, né, pastor Ciro, agora eu vou jogar essa bola para o seu lado agora. Outra coisa que a Bíblia, é o que eu falo sempre, né? A gente tem que andar do que a Bíblia ela recomenda, né? Não é que nós pensamos, né? Por exemplo, se a Bíblia não fala a favor, mas também não fala contra, né, pastor Luciano? Na verdade, tem muitas coisas que nós não precisamos, são assuntos extra-bíblicos, né? Bom, uma coisa que eu quero tocar aqui é o seguinte, eu já cansei de ouvir essa frase, na minha igreja eu não aceito pastora. Eu não sabia que homens mortais tinham uma igreja. Bom, primeiro, a gente já descarta aqui. Então, se a igreja é dele, Deus não está ali. Então, na minha igreja eu não aceito pastora, né? Então, já começa por aí. Aí, a gente tem um assunto teológico que... Quem é dessa classe que não aceita o pastor, eles dizem que o termo pastor, né, no Antigo Testamento refere-se a pastor de animais, né, ok, e dizem que o texto, quando usa pastor no Novo Testamento, no original, o grego, a palavra está no masculino, não tem essa palavra no feminino, e ela também não é unissex no grego, tá, ok. Mas aí... aqui em off, antes de nós começarmos o programa, eu estava conversando com o pastor Wagner aqui com os irmãos, que a Sintique e Evódia eram líderes que supostamente tenham sido líderes no sentido pastoral, de pastorear. E eu estava me lembrando sobre a questão de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, todos nós sabemos que a igreja de Éfeso, né? A igreja surgiu ali dentro desse contexto. Então, só para a gente ter uma noção do que é bíblico, do que é extra-bíblico, o pastor Wagner trouxe uma fala muito importante quando ele diz o seguinte, eu não vou saber falar exatamente com as palavras dele, mas assim, e eu diria com as minhas palavras, por que tanta... rejeição com uma coisa que está trazendo tanto resultado, né? Será isso? Porque que o nosso país é machista, vou repetir, que o nosso país é machista, isso não se discute. Isso está aflorado, isso está na cara. Mas, e o porquê dessa rejeição? Por que de criar tantas barreiras para inserir mulher no contexto pastoral? E uma outra coisa que eu volto a tocar, quer dizer, eu toco nesse assunto porque a gente foi um assunto que nós começamos a falar aqui, é sobre muitos, né, dizem assim, mas a mulher tem que ser submissa ao homem, submissa ao marido. Só que quando essa questão da submissão é falada, ela é falada num tom extremamente machista, de forma arrogante, de forma presunçosa, tá? Aonde ele quer fazer valer essa submissão no sentido de estar debaixo mesmo, no sentido de aproveitar dessa situação. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aí a gente vai ter mais assunto pela frente.
O pastor Luciano falou uma coisa muito importante, pastor Diná, que vale a pena até aqueles que vão nos ouvir atentar, né? Porque a gente tem a mania de querer mexer em algo que está levando vidas para o céu. Meu Deus do céu. Para que ficar afirmando uma coisa? Por exemplo, eu vou tirar o pastor Luciano, né, de circulação. Vou usar o exemplo dele, que a gente mostra pessoais, né? Eu vou tirar o pastor Luciano de circulação porque ele não dirige bem o carro. Assim, vou dizer assim em tese, viu, Leôncio? Em tese, ele não dirige bem o carro. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar ele de circulação, ele não vai mais. Mas não é assim que funciona, né? Eu conheço muito ministérios, isso eu quero que você entenda, né? Conheço muito ministérios que são pastoreados por mulheres que estão aí, ó, né? Ganhando muitas almas para Jesus. Agora, por que fica esse dilema, esse embate, essa discussão, pastora, sobre esse assunto que Deus não está nem aí e se importando com isso? Eu creio nisso. É verdade, né? O certo é todo mundo trabalhar a favor do reino, né? A gente vive pela graça, né? E a gente não há motivos para um denigrir o outro, e sim para se unificar. A palavra mesmo diz que aquele que não são... Só uma pausinha, para fermentar mais um pouquinho o negócio. E aí, eu, homem, pastor Luciano, homem, a gente não está funcionando como pastor. Aí entra o pastor e funciona, o que acontece? Aí eu começo, pode continuar. A Bíblia fala que, né, aqueles que não é contra nós, é por nós. Isso. Né? Se está favorecendo, se está cuidando, se está tratando, né, afinal, né, a gente tem que glorificar o Senhor por ter várias igrejas, porque há multidões de pessoas. Então, quanto mais pessoas serem alcançadas, melhor para o reino. Né? A nossa intenção é essa, é a salvação do máximo que conseguimos alcançar, né? Que se aquebrantar o seu coração. Então, não tem o porquê disso, né? Eu acho que a igreja, ela é unidade. Quando há unidade, ela cresce, ela expande. Quando há divisão, ela murcha, ela para de evoluir. E muitas vezes até se fecha, né? Verdade. Então, ilógico. E os mesmos, né, pastora? Os mesmos que falaram, que começaram a falar com Jesus, proíbe eles não expulsar demônio. Os mesmos, né, pastor Luciano, que falaram isso eram justamente aqueles mesmos que estavam lá embaixo, querendo expulsar aquele demônio daquele menino, e o pai desesperado vê o filho daquela forma e não quiseram expulsar. Eram os mesmos que estavam assim, olha, proíbe eles. E parece que hoje funciona quase da mesma forma, né? Porque as pessoas, talvez eles não, por exemplo, eu vou proibir porque eu sou incapaz de fazer. É mais ou menos assim que a gente podia entender essas lógicas aqui? Então, né? E algumas vezes acredito até que sim. Infelizmente sou obrigada né, a me expressar dessa forma. Na maioria das vezes é essa questão cultural mesmo, né? Mas cada povo uma cultura. Já pensou se a gente inserir todas as culturas por onde a gente passa dentro do Evangelho? Né? Acho que isso é muito ilógico, né? Nós temos várias culturas por um mundo afora. Então, assim, o Evangelho é Evangelho. A cultura local é a cultura local. A gente não pode misturar as estações. A gente tem que saber fazer essa separação. Então, porque o problema da cultura é que está estragando muito hoje, até mesmo a expansão do Evangelho, né, Leôncio? Você que está aí por fora, como é que você vê? Conta pra gente aqui, que a gente, na verdade, como pastores ou como pastora, assim, a gente enxerga um pouquinho menos do que vocês mais enxergam. Como é que você olha toda essa dinâmica hoje aí desses ministérios? Tá feio. Tá feio? Pra ser sincero, tá feio. Porque o evangelho não é religião, né? Pra começar. Boa. Jesus já deixou bem claro quando perguntaram qual é a sua religião. Aí ele foi falar, a minha religião
é que vocês alimentem as viúvas, os órfãos, e foi complementando com mais algumas coisas, mas sobre o evangelho mesmo, o evangelho de Cristo, sabe? Aquele evangelho avivado, aquela coisa maravilhosa sobre você pregar com amor, buscar com amor, viver o amor. E dentro da casa, né, nos ministérios, passar isso para todo o corpo, né, que seriam os membros, tá todo mundo preocupado com o próprio estômago, na minha opinião. Porque faz com que a gente entende que o Evangelho poderia ir mais além, né, pastor Luciano? Sim. E parece que quanto mais se prega, né, pastora Dina, e quanto mais se fala na igreja, quanto mais você cria ali os chamados eventos, né? Parece que as coisas... Congresso, mais o que você falou uma vez? Festividade, né? E olha, pastor Dina, eu particularmente, Wagner, não vou aqui falar nem pastor Wagner, vou falar Wagner, eu tenho uma bronca desse negócio de muita festa na igreja e não funciona nada. Eu separei algumas coisas aqui, o Leão estava falando sobre o evangelho não é a religião. Show. E eu achei muito interessante, porque a palavra religião vem do grego religare, né? E aí, para reiterar o que ele falou, e Jesus também não era cristão. Isso é lógico. Se Jesus fosse cristão, foi bom, essa foi porque muito se boa. Jesus fosse cristão, ele teria que seguir a ele mesmo. Que a palavra cristão significa seguidores de Cristo. De Cristo. Ou xerox, ou cópia, como queira. E mesmo porque apareceu essa palavra cristão, Depois que Em ele morreu. Antioquia, e lá em Antioquia, no capítulo 11, verso 26 de Atos, né? Exato. Foi a primeira vez, né? a primeira vez que apareceu, porque eles eram muito parecidos com Cristo, então eles diziam lavamos Cristo, e acabou que pegou essa palavra cristão. Então Jesus não podia ser cristão porque ele não ia seguir a ele mesmo, né? E que veio concretizar após a morte de Jesus. E aí, a excelentíssima senhora pastora Dina Kelly, usando aí o exemplo atual dela, para acabar de apimentar mais ainda, eu quero trazer aqui para a mesa pastora, mulher, e além de ser pastora, não é casada. Então aí vocês vão detonar, vão preparar uma coroa de espinho. Aí você está querendo complicar o negócio. Né? Porque os fariseus fecham a porta, né? Os cristãos abrem, é diferente. E aí eu trago dentro do que eu estou falando aqui o seguinte. Bom, antes de falar sobre isso, eu gostaria de pontuar sobre a mulher adúltera, né? Isso só para fazer o contexto aqui do como o Brasil é machista. E nos tempos bíblicos, o que prevalecia, que imperava também era o machismo, mas dentro de uma cultura judaica onde puxava só para um lado. Então, quando você puxa só para um lado, você não tem um destino, né? Verdade. Você não tem uma direção. A direção você está forçando, você está envergando, né? Um carro não anda só para um lado. Né? Um barco, ele não vai só para um lado. O leme, ele tem que estar na direção. Exatamente. Né? Então, assim, olha que interessante. E aí, a mulher adúltera, quando os homens, os religiosos, trazem a mulher adúltera para Jesus, eles dizem para Jesus assim: nós panhamos essa mulher em ato de adultério. Cadê o homem? A lei diz para apedrejá-la. E o senhor, o que dizem? Ou seja, estabeleceu ali um tribunal. Cara, se fosse eu diria o seguinte: cadê o homem que adulterou com ela? Eu também. Eu diria isso. Cadê o homem? Que nenhum ser humano responderia o que Jesus respondeu em sã consciência, porque nós iríamos nos revoltar com o contexto, né? E aí, se Jesus diz apedreja, Jesus estava sendo um homicida. Embora eles diziam, a lei manda apedrejá-la. Olha que a lei estava dizendo, estava dando respaldo.
E tu o que dizes? E se Jesus dissesse assim, não apedreja, ele estaria fazendo apologia ao adultério e eles iam jogar isso na conta de Jesus. Então o senhor está de acordo com adultério. Aí Jesus diz o seguinte: entre a razão e a emoção surge a sabedoria divina. Nem razão e nem emoção. Jesus disse: aquele que tiver sem pecado, ele coloca a pedra no artigo definido. Seja o primeiro a tirar a pedra. É assim que está o texto. E aí eles foram saindo de um em um, a começar pelos mais velhos, e só ficou a mulher. E Jesus diz para ela: nem eu te condeno, perdoados estão os seus pecados. E aí, para terminar minha fala sobre pastora, já que esse é o assunto inicial, antes disso, para você ter uma ideia, na cultura judaica isso é tão aflorado que na sinagoga a mulher não pode ficar no compartimento dos homens. Ela tem uma sala, um espaço reservado na sinagoga, não pode ficar junto com os homens. Inclusive, há uma denominação, eu não vou citar o nome porque é antiético, que criou uma divisão entre a igreja no sentido do sexo masculino e feminino. Um senta do lado, outro senta do outro. E aí tudo tem um fundo. Você está criando aquilo ali, você está trazendo aquilo ali com fundo em alguma coisa. E eu não sei se vocês sabem, tem gente que usa muitas coisas da cultura judaica dentro da igreja e nem sabe que está usando. E para fechar, agora sim, afinal de contas, Deus aprova ou reprova o ministério pastoral feminino? Essa é a pergunta. Todas as vezes que alguém falar para você assim, eu não concordo com mulher pastora, aí você diz para ela, bom, e você já perguntou para Deus? Afinal de contas, Deus aprova ou reprova mulher pastora? Essa é a fala que tem que ser dita. A situação é bem crítica, né? Infelizmente, eu lamento pela forma que as pessoas criam para poder criar um tabu, né? Para não permitir que... Porque, na verdade, né, o pastor Luciano, também o nosso irmão Leôncio, parece que as pessoas estão mais contra o Evangelho do que a favor do Evangelho. Né? Então, não existe essa coisa. Né? Eu não vou deixar a pastora pregar, a irmã pregar, porque é mulher. Negativo. Eu, particularmente, sou muito fã da pastora Joyce Meyer. Né? Sou muito fã dela. Grande, aquela mulher pregando, ela sensacional. Para pregar. Eu contei aqui no bastidor uma coisa, eu vou contar agora ao vivo, né? E uma vez a pastora Benedita, você deve conhecer, né? Você deve conhecer. Perguntaram para ela, porque o marido dela, viu, vocês aí que estão me ouvindo, era diácono da igreja, e a pastora Benedita era pastora da igreja. E perguntaram para ela, pastor Luciano, e aí, como é que é a relação da senhora com teu marido? Ela falou assim, olha, lá em casa, ele é meu marido, eu sou submissa a ele, trabalho dentro desse padrão. Agora, aqui na igreja, não. Aqui na igreja, eu sou pastor da igreja e ele é o diácono. Tá entendendo que coisa bonita? Maravilhosa. É um relacionamento que entende, né, pastor Lodina, o que é o ofício verdadeiramente, né? Sim. Não, com certeza, né? Saber separar as situações, né? Você está lá no seu trabalho, você é o profissional do seu trabalho. Na sua casa, né? Quem lidera. Quem recebe a liderança. Igreja, outro setor. Eu costumo falar que a gente tem que aprender, né? A gente saiu do trabalho, a gente tem que se desligar do trabalho para poder a gente dar atenção dentro do nosso lar, né? Para poder a gente fluir. Isso vice-versa. E aí, quando você vai para dentro da igreja, você fecha o trabalho e fecha, né? Vamos voltar as janelas dos neurônios fechando, né? Como diz Augusto Cury. Você chegou da igreja, fecha trabalho, fecha casa. Você vai dar atenção ao Senhor. Você está ali para adorar ao Senhor, para ser o verdadeiro adorador. Vai para casa,
Fecha a igreja não é deixar de se conduzir conforme a conduta do evangelho, mas fechar o que aconteceu, os assuntos da igreja, fechar os assuntos profissionais e dar atenção à sua família, à sua casa, o que precisa ali. E aí, no outro dia, você vai estar no trabalho, vai fechar a tua casa, os neurônios da casa, vai fechar os neurônios também da igreja, você vai ser o profissional que você precisa ser com seus colegas, com a sua liderança, com os seus liderados e etc. e tal. Então, essa separação, ela é fundamental, né? Acerca das questões pastoral, né, eu, em particular, costumo falar, não estou no mundo para ser santarrona e também não estou para denigrir a imagem do Evangelho de Jesus Cristo, né? E sim para ter uma conduta cristã, mas também não me achar... eu acho que quanto mais você sobe de cargo eclesiástico, quanto mais Deus te unge, mais você se torna servo. Né? Eu costumo falar, gente, o pastor está dando uma igreja para suprir a necessidade de onde está faltando. Por quê? Porque o pastor ele chegou até ali, ele já tem uma visão e uma noção de todos os grupos, de toda a classe de idade, seja um ancião, seja um adolescente, seja uma criança, ele já sabe lidar. Então ele está ali para encaixar onde que no momento está faltando. Né? Então, assim, quanto mais, aparentemente, você está o quê? Mais servo. Para servir a igreja. O pastor, ele serve a sua igreja, ele cuida da igreja, ele protege a sua igreja. Sua igreja o quê? Todas as igrejinhas que estão ali, né? Todos nós somos templo do Espírito Santo. Todas essas igrejinhas que estão ali. O pastor está ali para isso. Para cuidar, para zelar, né? Para ensinar a palavra, para amar, né? Cada dia está mais... Porque, assim, dons e talentos não é o que vai nos levar à salvação, e sim os frutos do Espírito Santo. Então, a gente tem que focar nos frutos do Espírito Santo. E entre ouvir o que os outros estão dizendo e obedecer ao que Deus está me ordenando, eu prefiro obedecer, porque a Bíblia diz que é mais vale você obedecer do que sacrificar, né? E aí os outros Deus vai tratando, né? Agora eu não posso desobedecer a Deus porque os outros falam, porque aí a chapa vai chamar para o meu lado. Aí a cobrança vai ser em cima de mim. Não. Eu me lembro que quando eu fui ordenar uma determinada irmã pastora, ela chegou para mim e disse: pastor, não vou querer não. Aí eu olhei para ela assim e falei: tudo bem, minha filha, não é um problema meu. Você não está falando, o problema não é comigo. Você não tem que me dar satisfação a mim, né? Eu estou apenas fazendo aquilo que Deus me falou para fazer, né? Que tinha um projeto mais para frente, ela mesma pastoreia a própria igreja onde ela foi ordenada pastora. Que hoje ela é pastora da igreja. Ai, não tem pra onde correr. E aí ela chegou para eles: olha, é o seguinte, conversa com Deus, a sua negação vai ser uma sua negação para Deus, não é para mim. Pensa bastante, depois ela me fala. Aí depois ela pensou bastante: não, pastor, tá tudo tranquilo, tá? Tá tudo tranquilo. E não foi fácil, né? Não foi fácil. Mesmo após ali a minha saída, eu conheci fatos, né, que ela pagou dentro do pastoreio tem os seus preços, né, que a gente paga. Eu também já paguei, o Luciano também já, o pastor sabe disso, a senhora também tem muito ciência disso. Então a gente tem que ter essa ciência, porque agora o problema todo é esse povo ficar afirmando uma coisa que a Bíblia nunca falou nada contra, né? E aí entra dentro a palavra no masculino pastor, porque não existe a palavra pastora, mesmo porque também não existe também muitas coisas também que quando Deus vai, né, pastor Luciano? Agora você pode entrar nessa fala agora, depois entra. Eu sou bom ouvinte. Mas você pode entrar nessa fala agora, porque a questão é sempre que a direção de Deus, a Bíblia, ela sempre vai ser do sexo, sempre vai ser do fator masculino, né? É exatamente isso que eu queria lembrar. Quando você falou sobre... você falou que a Bíblia não tem nada contra, né? E de fato, a Bíblia não tem nada contra. E se ela não tem... Olha que interessante. Se a Bíblia não tem nada contra e eu me posiciono contra, eu estou contra a Bíblia. Dá para entender o que eu estou falando? Porque, tipo assim, a Bíblia não condena a pastora. Mas eu, com a minha axiologia, digo que na minha igreja eu não quero pastora. Então, se a Bíblia não posiciona contra,
e eu não aceito, eu estou contra quem? Eu estou contra a Bíblia. Eu estou contra Deus. Eu estou sendo uma pedra de tropeço na progressão do Evangelho. Por quê? Uma coisa inaceitável. Cita uma coisa, teologicamente falando, cita uma coisa inaceitável. O pecado. Entendeu? Isso é uma coisa inaceitável. Então, se não é pecado, é uma coisa que vai trazer crescimento à obra, vai trazer, vai agregar para o reino, e eu sou contra, então um reino dividido não cresce, não prospera. Então eu estou contra a Bíblia e estou contra aquilo que Deus quer. Porque a ideia de pastora é de quem? Será que alguém inventou isso ou isso é algo de Deus para o reino? Né? Enfim. Então, você que é contra, começa a amadurecer e a pensar sobre isso. Por que te incomoda tanto? Né? Por que você se incomoda tanto com isso? Talvez seja essa a chave, né? O que me incomoda? Agora, a questão toda, pastor Luciano, eu vou pegar, junto com a pastora Dina agora aqui, é que, rapidinho, sabe? Depois a gente conversa com você. Agora, como isso começou? É uma pergunta boa, né? Como isso começou? Que ideia? Quem foi que idealizou isso tudo? Eu, particularmente, a senhora pode dar sequência depois, penso o seguinte, que o próprio homem forçou essa barra, né? Ele mesmo deu essa permissão para que as mulheres entrassem e fizessem o trabalho que entre aspas, né, vamos dizer assim, que seriam deles, né? De repente, e aí que entrou, creio eu, a tal confrontação, né? Olha, você falando dessa forma agora me fez pensar em Jacó e Esaú, né? Estavam ali os dois no ventre, né? Diz que Jacó queria sair primeiro, cada promessa, né? Nascer primeiro. Mas, primeiramente estava o Esaú. Havia uma promessa da primogenitura. E aí a gente vê uma situação. O que não tem, gostaria de ter. Mas aquele que tem, está fazendo pouco caso do que tem, né? E, independente do sexo, eu acho que o Senhor, ele olha muito desse lado, né? Aquele que deseja o episcopado, grande obra deseja, né? Muitos, às vezes, têm a oportunidade, tudo preparado, mas simplesmente não quer. E se alguns não querem, por que eu não vou dar para aquele que quer? Independente de sexo. Então, assim, o que eu sempre costumo falar. O Senhor olha aquele que se disponibiliza. Uhum. Porque aquele que se disponibiliza, ele não só se disponibiliza à toa. A gente só disponibiliza para fazer aquilo que a gente gosta de fazer. Que a gente ama fazer. Né? Então, a gente insere a palavra de Deus em todo o nosso contexto da Bíblia, da vida. E o Evangelho, ele entra ali na nossa vida, né? Tão importante como a nossa família, tão importante quanto a nossa profissão, tão importante quanto tudo que a gente tem na vida. Né? E eu acho que o nosso Pai Celestial olha muito isso. Pô, eu gosto de fazer isso. Né? Eu posso até também retratar a parábola dos talentos. Né? O Senhor deu e eu acredito que quando o Senhor deu, ele já sabia que era. Uhum. Né? Ele já conhecia o coração e a mente. Né? A palavra diz que ele esquadrinha o nosso coração e prova a nossa mente para nos dar de retorno aquilo que a gente planta, aquilo que a gente tem. Né? Então ali o Senhor deu para um, para outro deu 2 e para outro deu 5. Né? O que tinha 2 multiplicou, o que tinha 5 foi lá, também multiplicou, mas o que tinha 1 ficou com medo e enterrou. Né? Quantos enterrando seus talentos, quanto não trabalhando com aquilo que Deus colocou na mão dele para fazer. Né? E aí o Senhor olha e fala assim, servo ingrato, nem para colocar no banco para o meu talento multiplicar. Então, vou fazer o seguinte, de você que não multiplicou, eu vou tirar e vou dar aquele que tem 5. Às vezes a pessoa não entende, mas aquele lá é tão talentoso, sabe mover com tudo dentro da igreja, por que será? Né? Porque ama fazer aquilo e se disponibiliza. Né? Outros, não vou dizer que não é questão de amor, mas tem medo, deixou o medo vencer. Não vou porque eu tenho medo. Então, se você se trava, o único que pode impedir o teu ministério é você mesmo. Né?
É lamentável. Uma coisa que hoje em dia eu tenho muito observado é a questão que o ofício pastoral, ele não tem como a gente descrever ele como único aqui e não aqui. Né? Você está entendendo, Luciano? Não tem como você descrever. Como é que você vai descrever que você pode ser pastor e eu não posso ser pastor, e que você não pode ser pastor e não ser pastor? Eu, particularmente, digo para você que se eu fosse olhar para o que eu era há uns 30 e poucos anos atrás, eu nunca estaria nem aqui sentado nessa mesa, né? Primeiro que eu até hoje eu tenho um problema de gagueira, mas eu era pior do que, nossa, para falar um sacrifício. E como é que se prega assim? E Deus faz as coisas. Então, eu tinha muito essa visão. Hoje eu estou abrindo esse leque aqui porque eu tinha essa visão. Que a mulher era isso, que a mulher era aquilo. E no meu caminhar, né, a gente foi percebendo, pastor Diná, que não é assim que Deus pensa, né? Eu acredito nas mulheres, acredito no ofício pastoral para as mulheres, né? Eu sempre falo que a minha esposa é mais pastora do que eu, né? Que ela tem mais, talvez ela não goste muito de pregar em púlpito, né? Não gosta de aparecer e tal, mas aquela mulher nos bastidores, ela só, nem o diabo quer aconselhar ela, quer se aconselhar com ela, porque se aconselhar com ela, ele vai acabar se convertendo ali, né? Brincadeira, mas é essa ideia, né? Essa ideia, né? Que a mulher, ela pode ser muito bem. Agora, é claro que todos nós, incluindo homens, precisa sempre de um suporte, de uma autoridade espiritual, certo? Bom, estamos quase finalizando já. Eu queria ouvir do meu amado irmão Leôncio. Leôncio, hoje, o Leôncio aqui hoje, vamos colocar ele como fosse aqueles que é a visão lá fora, né, Leôncio? Né? Pode se colocar assim. É, a visão lá fora. Com essa visão, essa coisa que estamos montando aqui, né? O que você acha? O que você vê hoje? O que pode ser uma igreja? O que é ser uma igreja? Para assim, o que você poderia descrever para a gente o que é ser uma igreja? A igreja? A igreja, eu acho que ela deveria ser unida. Vai ter confusão de irmão contra irmão, isso acontece. Você vai ver Pedro e Paulo entravam em contenda direta, em discussão direta, mas eram dois homens fervorosos na fé. Pedro e Paulo fizeram coisas que talvez eu vou morrer e não vou fazer, mas discutiam dentro, em questões evangélicas, né? Questões. E a discussão de Paulo e a discussão Pedro não foi boa, não, né? Você vai ver que Paulo falava assim, resistia ele na cara. Ou seja, Paulo deu uma dura em Pedro ali que Paulo era doutor também, né, meu amigo? Então, Pedro um pouco sem conhecimento, bater de frente com um aluno de Gamaliel, aí sabe o que acontece, né? Mas a igreja, para mim, deveria, na visão de questão de acepção contra as mulheres, essas igrejas que têm esse tipo de acepção deveriam pregar mais. Acho que foi o senhor que falou da parábola da Samaritana. Foi o senhor da Samaritana. Por quê? O senhor me fez frisar um negócio muito gostoso aqui que eu vou com isso para casa. Jesus, ele fez uma pregadora. Jesus poderia ter ido lá na cidade, ganhar 10 almas, pegar 2 discípulos e ido para casa. Não, ele parou lá no tanque, fez uma pregadora, fez ela ir lá, trouxe a multidão até Jesus, aí Jesus foi lá. Então acho que essas igrejas, assim, poderiam olhar um pouco para essa passagem e ver como que Jesus olha. Jesus viu uma mulher, tá aí, vou fazer dela uma pregadora. Por que eu, sendo um pastor, vou me colocar agora como um pastor que não quer uma pastora mulher na minha igreja? Por que eu, como pastor, vou olhar para uma mulher e vou falar, não quero essa mulher como pastora na minha igreja? Se Jesus olhou e viu uma oportunidade perfeita de fazer uma pregadora, Jesus olhou e falou, não, vai ser uma pregadora. E você pode ver que depois que Jesus fala com ela, ela vai lá, venham ver, esse homem está falando tudo que eu fiz e é tudo verdade. Aí o povo curioso foi lá ver quem era Jesus. Quando ela não vem sozinha. Ela vem com talvez uma cidade. Hoje em dia, para mim arrastar uma pessoa para a igreja é difícil. Uma pessoa, aquela mulher trouxe quase uma cidade.
Então eu acho que a igreja poderia pensar dessa forma. Almas, esquece dinheiro, esquece se é mulher, se é homem, se é criança. Se o Espírito Santo quer usar, almas, acabou. O foco de Deus e do diabo é o mesmo. Deus quer tua alma, o diabo também. Porque quando a gente fala da questão da unidade, parece algo quase impossível, né? Você pegar uma igreja e unir. Alguém me perguntou uma vez o seguinte: é possível unir denominações? Eu assim, não, é impossível. Jesus vai voltar e ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém vai conseguir fazer isso. Ninguém vai conseguir unir denominação. Mas Só o anticristo, né? aí Só eu não quero aqui estar parecendo. Só esse aí vai conseguir fazer isso. Eu não quero saber se vai. Esse daí vai trazer uma paz, meu amigo. Deixa falsa. ele se virar com a paz dele aí. Deixa. Mas é impossível. Mas só que o que nós estamos falando aqui hoje, e depois eu vou dar a parte final aqui para o pastor Luciano, para a pastora Dina Kelly. O que nós estamos falando aqui hoje é que você entenda o seguinte: nós não estamos usando aqui, nós não estamos sendo teológicos, né? Não estamos sendo, vamos dizer assim, dogmáticos, ou que seja que for a língua que venham usar para isso. Nós estamos apenas deixando bem claro a pergunta que o pastor Luciano fez: o que impede você aceitar uma mulher como pastora? Mas eu quero que você coloque isso não usando esses princípios que usam de fora, né, pastor Luciano? Que usa de fora. Eu quero que você use o seu senso de sensibilidade. Como é que é? Então, pastor Luciano, vai as suas finais. Até porque, um adendo, quando fala da submissão, da mulher submissa, ela está falando no âmbito matrimonial e não ministerial. Ainda tem essa questão também. Só para não passar despercebido, a tua fala lá, que você trouxe uma fala assim, não definitiva sobre Maria, lembra? Uhum. A Maria que jogou... Foi Madalena mesmo? Não, né? foi Maria, irmã de Lázaro. Na verdade, ali foi a irmã de Marta. Né? Foi uma ação de graça por Lázaro ter sido ressuscitado. E tem uma passagem muito parecida com essa a mulher pecadora na casa de Simão, que derrama também. Sim, inclusive, alguns pregadores falam das duas passagens como se fossem as mesmas. Não é. A mulher na casa do Simão, inclusive, o texto diz assim: Simão o leproso. Simão o leproso, né, teologicamente falando, não significa que ele estava com lepra. Não vou entrar não é o nosso assunto. Alguns dizem que a palavra Simão leproso significa, uns dizem que é sobrenome, outros dizem que leproso ali significa fabricante de vasos, não é o nosso caso. Só para a gente abrir um pouco, não confundir, achar que ele era leproso, a mulher na casa do Simão, o fariseu, né? E aí ela pega e derrama também, muito parecido com a outra passagem, mas são completamente diferentes. E para fechar, eu gostaria de deixar aqui um versículo de reflexão, e para mexer mesmo com você: quem não ajunta, espalha. Ok? Obrigado. Pastora Dina Kelly, agora com a senhora os finalmente. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né? Estar aqui à mesa com pessoas tão ilustres dentro da palavra, dentro do contexto bíblico, né? Agradecer essa oportunidade de estar falando um pouquinho desse tema, desse tabu, né? Que ainda é tão forte nos dias de hoje, não deveria ser, mas ainda é muito forte nos dias de hoje, né? E poder também falar um pouquinho de quem é a pastora Dina Kelly, ou pelo menos do que ela pensa, né? Ou pelo menos de quem a inspira dentro da palavra, né? E muito obrigada por estar aqui essa noite, eu agradeço, né?
ao pastor Wagner, ao pastor Luciano, ao meu colega que está aqui, o Leôncio, e a todos vocês que estão também nos dando uma audiênciazinha. Muito obrigada. E você, Leôncio, agora é contigo. Só agradecer, uma experiência maravilhosa. Falar de Bíblia eu gosto muito. Acho é o meu livro favorito. Por mais que eu goste de ler, as histórias que tem ali são maravilhosas. Então, falar de Bíblia já é gratificante para mim. Amém. E no próximo assunto nosso aqui, vamos falar sobre a questão social, né, Lúcio? A questão social. Aí o nosso irmão Leôncio vai entrar de solo, né? Ele é bom nesse negócio. E com certeza vai ser também de grande valia para a gente também aqui. Quero agradecer a todos os meus amados irmãos, pastora, Leôncio, pastor Luciano, que é um amigão nosso. E também agradecer aqui o nosso, como costumamos chamar ele? Mídia. Cameraman. O cameraman, mídia, será que é o nosso batidor ali, né? O nosso querido, meu sobrinho João Marcos, né? Eita, abençoado. E com certeza ele está aqui nos auxiliando também. Deu alguns. Não foi como nós queríamos que fizéssemos, mas a gente vai ajeitar devagarzinho. E na próxima, com certeza, vai ser ao vivo de novo. Então, olha, tá uma bronca com esse negócio de ao vivo, mas a gente vai vencer isso, não, Jesus. Deus abençoe vocês. Até a próxima OpaCast com nossos convidados aqui. Amém.